Pedagotec, episódio 12. Olá, educadores do século XXI, e bem-vindos à Pedagotec. Aqui vamos discutir estratégias para quebrar aquela aula monótona e trazer a sala de aula para o século XXI. Combinando estratégias pedagógicas comprovadas com o poder da tecnologia, é possível dinamizar as experiências de aprendizagem de seus alunos. Seja você um novato ou um especialista em tecnologia, certamente sairá com novas ideias e estratégias para usar em sala amanhã. Eu sou Marcelo Osana e quero a sua ajuda para transformar a educação. Aceita o desafio? Então vamos lá! No episódio de hoje, uma aula construtivista. Vamos ver a ordem como montar e executar uma aula construtivista. Nas últimas semanas eu tenho escrito sobre o construtivismo, tenho conversado um pouquinho sobre Maria Montessori, sobre o Jean Piaget e sobre o Lev Vygotsky como pioneiros do construtivismo. Só para resumir, Maria Montessori, a gente trabalha com a ideia de que o foco nas crianças, sempre nas crianças, né? Qualquer um na educação de hoje, a gente precisa focar nas crianças, nos aprendizes, learners, como dizem em inglês. E na Montessori o foco é trazer independência, autonomia. E no construtivismo essa questão da autonomia é muito forte. Piaget trabalha com os estágios de desenvolvimento, né, as habilidades que a criança em faixas etárias são capazes de produzir, de assimilar de acordo com a faixa etária. E o Vygotsky trabalha com a ideia da zona proximal, que é o contato que você tem com os seus pares e com os professores, e como que é o dever de cada um ajudar o outro, né? Dentro das suas capacidades, sem dar as respostas para quem está aprendendo. Você vai fomentando o conhecimento de acordo com a sua habilidade. E aí você começa a perceber que esses três se encaixam muito bem juntos. Claro que toda metodologia por si só tem suas vantagens, mas também tem suas desvantagens. E quando você começa a pensar o que tem de bom em cada um e misturar tudo junto, a gente começa a ter um resultado bem interessante, que se aproxima muito a metodologias ativas que a gente vê hoje nas escolas que estão pipocando por aí. A ideia da metodologia ativa é justamente você ter a criança ativa no seu processo de aprendizagem e não passiva no sistema bancário, onde você senta num banco e o professor fala e o aluno anota, memoriza e passa numa prova e depois pronto, acabou. A ideia é você trazer o aluno para o protagonismo da sala de aula. E aí cada um tem as suas habilidades, tem suas lacunas nos seus conhecimentos e cabe ao professor, então, oferecer o conhecimento de acordo com a capacidade de cada aluno absorver esse conhecimento dentro de um ambiente que seja apropriado para essa aprendizagem. Então nós temos a ambientalização que a Montessori traz, cadeiras do tamanho certo, mesas do tamanho certo, atividades dentro dos conhecimentos e as habilidades de cada aluno, como diz Piaget, trazido por um professor que sabe qual é essas limitações e vai fornecendo esse conhecimento de acordo com as necessidades de cada aluno, como prescreve Vygotsky. Como vocês sabem, o meu background é de professor de inglês
eu queria apresentar para vocês um pouquinho de como isso pode aparecer na vida prática. Então vamos imaginar uma sala de aula para alunos de mais ou menos 8 anos de idade. Nós temos então mesas e carteiras do tamanho certo. Nós temos uma sala com brinquedos e atividades lúdicas, uma televisão, um quadro, pode ser um quadro interativo ou um quadro tradicional, quadro branco, até um quadro de giz, tanto faz. Um espaço aberto no meio ou na ponta para poder sentar no chão. E então começa a nossa atividade da seguinte forma. Vamos trabalhar então a ideia de alimentos dentro de um contexto de aula de inglês, certo? Então nós não temos um livro didático e a tarefa de casa, a pesquisa que os alunos tinham que trazer para essa aula consistia em cortar de revistas ou jornal ou imprimir da internet 2 fotos de bebidas quentes e 2 fotos de bebidas frias e pesquisar o nome dessas bebidas em inglês. Chegando em sala, vamos receber os alunos com uma atividade lúdica, uma brincadeira bem ativa. Vamos chegar em sala, vamos sentar no círculo no chão e com uma canetinha dessas de quadro, né? A gente gira a canetinha para selecionar o aluno, a tampinha da caneta aponta para o aluno e o aluno então tem que dizer qual é a sua comida favorita. Então, lembrando que no contexto de inglês a gente pode apresentar, fazer um modelo para o aluno dizendo my favorite food is pizza ou algo do gênero. Roda a canetinha, cada aluno vai dizendo qual é a sua comida favorita. Enquanto isso, a gente vai recolhendo as pesquisas dos alunos e colar num cartaz onde a gente vai montar ao longo desse projeto. Esse projeto tem 3 aulas, são 3 aulas de 90 minutos. Aí a gente aproveita e coloca eles sentados nas cadeiras, levanta do chão, vai para as cadeiras e já coloca a tarefa de casa para a aula 2, que consiste em uma atividade de busca, né, caça-palavras. Então, é um caça-palavras que a gente pode montar. A internet tem vários aplicativos que montam isso pra gente. A gente escreve as palavras que eles querem, que a gente quer ensinar para eles ou que vai revisar em casa, e ele monta o caça-palavras pra gente. Vamos então seguir para escrever no caderninho deles essa tarefa de casa. Mas a gente não vai escrever de qualquer jeito, só copiando dentro do caderno. A gente vai jogar forca, por exemplo. E aí a gente escolhe uma palavra dessas que eles vão ter que pesquisar e a gente vai jogando forca enquanto eu escrevo no quadro, o professor escreve no quadro a tarefa do dia seguinte. Depois, tudo isso a gente já deve ter ocupado mais ou menos os 30 minutos de aula. Nos próximos 20 minutos a gente vai jogar outro jogo. A gente pode montar ou fazer usando um cubo de espuma ou alguma coisa desse gênero, um dado. E no dado, nas faces do dado, a gente escreve essas palavras para dizer quantidade, some, any, a lot, a few, a little, little e tal. E aí a gente pode usar aqueles cartões, né, com alimentos, cartão de... a gente fabrica também, igual tem com imagens de comidas. E aí a gente joga um joguinho onde eles precisam construir frases combinando as fotos das comidas com a palavra que cai no dado. A gente pode também usar as fotos que eles trouxeram na tarefa de casa. Construir frases tipo I have some pizza ou algo tranquilo, simples assim. A gente divide eles em grupos e a gente passa essa tarefa e eles fazem isso durante um tempo. E aí depois a gente abre o nosso cartaz de pontuação e a gente entrega pontos para quem tiver conseguido escrever o maior número de frases possível. Total de tempo para essa atividade, mais ou menos uns 20 minutos. E aí a gente segue para a nossa terceira atividade,
onde a gente vai jogar bingo. A gente traz um cartazinho com bingo, dependendo da habilidade dos alunos, ou a foto da comida, ou a palavra escrita da comida. E aí a gente pode então sortear, né, jogar o bingo dessa forma, onde a gente puxa uma palavra e eles têm que achar a foto, ou vice-versa, a gente puxa uma foto e eles precisam achar a palavra na sua cartelinha do bingo. Tem que ter só a certeza de que todas as cartelinhas de bingo sejam únicas, né, com combinações diferentes, para a gente poder então ter um vencedor no fim. E eles usam então fichinhas, tipo essas fichinhas de pôquer que você compra na feira, no camelô, para marcar as palavras que eles conseguiram encontrar. Mais uns 15 minutos dessa brincadeira e no fim a gente pode ouvir uma música e eles precisam então escrever a palavra, preencher a letra da música com as palavras que a gente retirou de lá. A gente faz para essa idade com o banco de palavras em cima, para eles poderem completar as lacunas e cortando as palavras à medida que eles vão ouvindo. Assim a gente treinou as 4 habilidades, sendo a fala, a leitura, a audição e a 4ª habilidade, como a cultura inglesa gostava de dizer, que é a habilidade de falar em público. E aí nos últimos 5 minutos a gente arruma a sala e se despede para o dia seguinte. Essa foi a primeira aula para crianças de 8 anos sobre food. Na segunda aula, o que a gente faz então? A gente recebe os alunos e a gente joga um joguinho, mesma coisa, cheio de brincadeiras, tapa certo, por exemplo, com palavras de perguntas em inglês, né? What, where, when, etc. E aí tem que acertar a palavra para ganhar o ponto. Para ficar com a ficha, você precisa fazer uma pergunta. What is your favorite food? Acertou, você guarda a fichinha para você. Não acertou, você devolve a fichinha pra mesa. Uns 10 minutinhos dessa brincadeira, depois a gente guarda os brinquedos, senta em círculo no chão e recolhe a tarefa de casa, que foi o caça-palavras. E aí eles precisam dizer se eles gostam ou não gostam das palavras que eles encontraram. Lembra que a gente está falando sobre alimentos, então vamos dizer fruta, um abacaxi, pineapple. Eles precisam dizer I don't like pineapple, ou então I like pineapple. E construir então frases usando as palavras que eles encontraram na tarefa. E agora a gente vai copiar a tarefa de casa do dia seguinte, mas dessa vez a brincadeira vai ser completar as lacunas. Então eu escrevo no quadro a tarefa de casa e deixo lacunas, né, sublinhadas em branco, para eles poderem preencher, tentar adivinhar qual é a tarefa de casa para o dia seguinte. E a tarefa vai ser trazer morangos. Mais uma vez, até esse ponto a gente já gastou mais ou menos meia hora de aula. E aí então vamos jogar um joguinho de tabuleiro. Nesse joguinho de tabuleiro pode ser qualquer um, banco imobiliário, jogo da vida. E durante esse jogo a gente vai trabalhar com os números e vamos dar instruções usando números, como por exemplo first, second, third, né, os números ordinais. Com isso, a gente leva as crianças lá para a cozinha da escola e a gente, conversando com eles, passa pelos instrumentos que a gente tiver por lá, faca, colher, etc. E pega as laranjas que a gente trouxe de antemão e passa com eles as instruções de como fazer um suco de laranja. Juntos, a gente faz o suco de laranja e, no fim, tomamos o nosso suco de laranja e voltamos para a sala. Quando a gente voltar para a sala, a gente entrega para eles a receita do suco de laranja e eles precisam então preencher as lacunas. First, second, third, some oranges, a little sugar e tal.
Outra possibilidade é trazer a receita, os passos da receita cortados em tiras, e eles precisam então colar numa folha A4 em branco a receita em ordem. Uma outra forma de trabalhar isso também, para eles não precisarem escrever, mas ler, né? Pensar nessa questão de ordem. Nos últimos 5 minutos a gente recolhe a sala e se despede para o dia seguinte. Chegamos então à nossa terceira e última aula. Recebemos os nossos alunos, vamos perguntar qual é a bebida favorita deles, vamos recolher os morangos que eles trouxeram, vamos copiar a tarefa para a aula seguinte, que já pertence a outro projeto, jogando Jogo da Velha, por exemplo. Mais uma vez a gente ocupa mais ou menos uns 30 minutos aí no começo da aula, fazendo essas atividades, e em seguida partimos para o input da aula, onde a gente vai então assistir o trecho daquele filme Cocktail, com o Tom Cruise, onde ele prepara os drinks. Vamos dividir a sala em grupos, vamos entregar os pontos de falar inglês, por exemplo. A gente pode trabalhar de 2 formas com os pontos. A gente vai entregando os pontos à medida que eles vão completando as tarefas, e a gente pode também ir retirando os pontos à medida que eles vão falando português ou de comportamento meio behaviorista, mas funciona. E vamos trabalhar então com perguntas. O que o Tom Cruise fez? What did he do? He mixed, he shook, né? Shaken, etc. E a gente vai trabalhando nisso. E aí a gente traz mais uma atividade com um texto, e a gente pode brincar de mímica, onde eles precisam então interpretar o texto para a turma, sem dizer uma palavra, e a turma tem que adivinhar o que ele está fazendo. Nesse texto a gente pode ter uma receita de algum suco ou de alguma comida, uma massa, um cookie ou alguma coisa simples, onde eles possam então fazer a mímica das diferentes atividades, tipo mix, cut, slice, etc. Aí a gente desce de novo lá para a cozinha, a gente traz os morangos e a gente faz um coquetel de morango, com um suco de morango, com leite condensado. A gente traz os outros materiais, eles trouxeram os morangos, e a gente bate tudo. Termina o projeto de food e drinks com uma bebida bem docinha, bem gostosa. Se despede dos alunos, arruma a sala e até o dia seguinte. Então, como você pode ver, aqui a gente fez 3 aulas de 90 minutos, sempre com o aluno no centro das atividades. São eles que arrumam, são eles que preparam, são eles que corrigem, são eles que fazem as tarefas. A gente vai entregando os materiais, a gente vai organizando a forma como isso vai ser feito, com atividades de acordo com o nível deles. Aqui estamos falando de criança de 8 anos aprendendo a falar inglês, onde eles precisam às vezes ler, organizar as ideias, colando os papéis, as tirinhas de instruções na ordem correta, preenchendo uma lacuna aqui e ali, fazendo um listening, preenchendo a letra da música com o banco de palavras ali. Quando mais velhos eles ficarem, a gente pode omitir o banco de palavras e eles precisam entender ali. Se eles forem mais novos, a gente pode trabalhar com imagens, onde eles colam as imagens na lacuna que está faltando, ou algo do gênero. E é mais ou menos isso como eu enxergo uma aula construtivista, trazendo as teorias de Montessori na ambientalização da sala de aula, do Piaget com o nível correto para cada faixa etária, e do Vygotsky, onde a gente vai entregando para eles o necessário que eles precisam para aprender aquela matéria nova. Quer saber mais? Acesse o nosso site pedagotech.org e siga a Pedagotech em todas as redes sociais para mais dicas e ideias. Aproveite para deixar um comentário contando as suas experiências em sala de aula.
Também gostaríamos muito do seu feedback. Quer saber mais sobre alguma ferramenta ou estratégia que mencionamos neste episódio? Mande um e-mail para contato@pedagotech.org. Nossa trilha sonora está disponível em filmmusic.io. Até a próxima!